Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. O segundo texto está em João, capítulo 19, e o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, e o versículo 30. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, diz assim a Bíblia: E quando Jesus tomou o vinagre, bradou, dizendo: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Nós lemos esses dois versículos e eu quero falar com os irmãos o seguinte tema: perdemos no Éden, ganhamos na cruz. Perdemos no Éden, ganhamos na cruz. Você pode repetir isso ao seu irmão? Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Amém. Você pode sentar. Em uma primeira vista, parecem que são dois textos desconexos. Parecem que não há como tirar destes dois textos tão distantes na Bíblia e, de uma forma uniforme, tirarmos uma lição para a gente. A verdade é que nós temos dois lugares nesses dois versículos. O primeiro lugar é o Éden. O segundo lugar é a cruz. Quando Jesus brada, está consumado, Jesus estava na cruz. Sem dúvida nenhuma, o Éden e a cruz são os principais lugares em toda a história da Bíblia. Grandes acontecimentos, grandes manifestações aconteceu em toda a história bíblica. Mas nenhum se compara ao que aconteceu no Éden e ao que aconteceu na cruz. Sem dúvida nenhuma, o Éden e a cruz são os principais lugares na história da humanidade. O Éden e a cruz são os principais lugares além da história bíblica. Nenhum acontecimento e nenhum local se compara ao Éden e à cruz. Nós temos milhares de anos separando estes dois acontecimentos que nós lemos. Nós temos milhares de quilômetros separando esses dois lugares. A cruz aconteceu exatamente em Jerusalém, em um lugar chamado Monte Calvário. O Éden, os principais estudiosos colocam ele em algum lugar aonde hoje está o Iraque. Além de toda esta distância de tempo e de local, o Éden e a cruz traz para nós lições extraordinárias. Vamos começar pelo Éden. Deus cria todas as coisas. Deus, pelo poder de sua palavra, gera todas as coisas. Mas o homem, Deus faz diferente. Deus faz com a palma de suas mãos. Deus coloca um zelo, Deus coloca um cuidado, um carinho extraordinário quando vai formar o homem. Essa criatura tão especial e tão amada por Deus, chamada homem, é colocada em um lugar também especial. Deus faz toda a criação e no meio dessa criação faz um local especial e coloca o homem ali. Esse local era o Éden. A partir desse momento, o homem começa a ganhar. A narrativa bíblica vai nos demonstrar que o homem
começou a sua história ganhando bênçãos incontáveis de Deus. A primeira bênção que o homem ganha de Deus é o Éden, um local específico, estratégico, em meio a toda a criação de Deus, Deus dá um local, um território para o homem, o Éden. O homem, além do Éden, ganha autoridade. Deus diz para o homem: você vai dominar sobre tudo. Todas as coisas estarão debaixo da sua ordem, de sua palavra e de seu domínio. O homem ganha a autoridade de Deus. O homem também ganha condições extraordinárias para viver. A Bíblia diz que Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e toda árvore boa para comida. As condições que o homem ganha para viver são extraordinárias, são maravilhosas. Deus dá tudo que o homem precisaria para viver. Mas Adão continua ganhando. Adão vai ganhar uma ocupação. O homem não ficaria ocioso no seu jardim. O homem ganha uma ocupação. Você vai cultivar, você vai lavrar, você vai manter, você vai cuidar do jardim. O homem, além de tudo, ganha também a palavra de Deus. Assim como nós temos a palavra de Deus hoje para vivermos, o homem também ganha mandamentos, e o homem também ganha juízos de Deus. A Bíblia diz que Deus disse ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O homem ganha mandamentos, o homem ganha a palavra de Deus, o homem também ganha juízos. Aí Deus continua dizendo: porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O homem estava debaixo de um mandamento, de uma ordem, de uma legislação de Deus. O homem continua ganhando, e o homem ganha uma companheira. Surge no cenário mais uma bênção de Deus para a vida de Adão. Era Eva, a companheira, a adjuntora, aquela que estaria ao seu lado, era Eva. Mas o homem continua ganhando, porque o Éden é lugar de o homem ganhar, e o homem ganha a confiança de Deus. Adão, eu confio em ti para legislar sobre o jardim. Você vai dar nome aos animais, você vai guiá-los, você vai comandá-los, eu confio em ti. E o homem ganha algo lindo também. O homem ganha a amizade e o relacionamento com Deus. Adão ganhou isso. Adão ganha a amizade e o relacionamento com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 e versículo 8, que Deus passeou pelo jardim na viração do dia. Você vai ver Deus se comunicando com Adão. Você vai ver Deus falando com Adão. Adão tinha a amizade de Deus. Deus não cria Adão, coloca ele no Éden e abandona. Adão foi criado para haver um relacionamento, para haver uma amizade, e isso era um presente que Deus havia dado para Adão. Todas essas coisas Adão estava abastecido. Tudo isso Adão estava ganhando e recebendo de Deus. Mas quando nós folhamos a Bíblia, viramos as páginas da Bíblia e chegamos ao capítulo 3, parece que a vida de Adão também deu uma virada. Parece que a vida de Adão também recebe uma reviravolta. Quando nós chegamos no capítulo 3, o cenário que era lindo para Adão, vivendo no jardim, ganhando tantas bênçãos de Deus, o cenário muda. Porque entra no cenário bíblico a serpente. A serpente entra e com a sua inteligência ela vai confundir Eva. Ela vai ludibriar Eva. Satanás entra em cena usando o corpo de uma serpente e induz Eva a desobedecer a Deus, comendo o fruto proibido. A serpente pintou o pecado como se ele fosse algo bom.
A serpente pintou a desobediência como se ela fosse algo produtivo. A serpente pintou a desobediência como se o homem fosse ganhar. Mas tudo que Adão precisava, Deus já havia dado para ele. Adão não precisava de mais nada. Deus já tinha dado. Mas a serpente mostra para Eva algo além do que ela precisava. E agora, tudo aquilo que a serpente disse que seriam conquistas, acabam sendo prejuízo. Tudo aquilo que a serpente disse para Eva, você vai ganhar, você vai ter, você vai poder, acaba acontecendo o contrário. Adão começa a perder. O Éden era um lugar tão bom. O Éden era um lugar onde Adão estava ganhando, recebendo, e agora o Éden começa a ser um lugar de derrota. O homem, como se estivesse caindo do seu pedestal, ele despenca. E a primeira coisa que Adão perde, a primeira coisa que Adão perdeu no Éden, após ter ganhado tanto, Adão perde a comunhão e a amizade com Deus. Se Deus vinha falar, se comunicar com Adão, agora nós vamos ver em Gênesis capítulo 3 e versículo 10, a Bíblia dizendo assim: eu ouvi soar a tua voz no jardim. Eu ouvi, Deus, a tua voz no jardim. E o que aconteceu, Adão? Eu temi. Veja que a relação agora é uma relação de temor. Adão ouve a voz de Deus e sente medo. E a Bíblia diz que Adão pega sua mulher pelas mãos e se esconde de Deus. Veja que relação terrível essa. A relação de amizade, a relação de comunhão com Deus, ela foi perdida. E agora Adão sentia medo de Deus. Adão se escondia de Deus. Que coisa terrível, viver uma vida se escondendo de Deus, viver uma vida com medo de Deus, e era essa vida que Adão agora estava vivendo. Quantas pessoas são assim, meus irmãos? Se escondendo de Deus, sem comunhão, sem relação com o seu Criador, uma vida de temor, uma vida de medo. Mas o amoroso Deus chamou Adão: onde estás, Adão? E o amoroso Deus está chamando todas as suas criaturas: aonde estás? Aonde estás? Mas Adão continua perdendo. Se o Éden estava fazendo ele ganhar, agora o Éden se torna um filme de terror e Adão perde a segunda coisa. Adão perde a satisfação no seu trabalho. Adão, você vai plantar, você vai colher, você vai comandar o jardim. Agora Adão perde tudo isso. A Bíblia diz que Deus falou a Adão: não comerás do fruto da terra, ela será maldita a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e abrolhos ela te produzirá, você vai comer a erva do campo. Aquela alegria que Adão tinha em colher, em plantar, em cuidar, agora a terra estava lhe produzindo coisas ruins. Ele perde a alegria, a satisfação no trabalho. Adão também perde o equilíbrio familiar. Adão perde a alegria e o equilíbrio com a sua família. A Eva surge para ele como uma bênção. Está aqui, Adão, você está precisando de uma companheira. Mas agora Eva é motivo de ser acusadora. Eva está apontando o dedo e dizendo: foi ele. E Adão aponta o dedo para Eva e diz: foi ela, Senhor. Nesse momento o equilíbrio na família, aquela alegria na família desaba. A Bíblia diz que Deus coloca uma palavra para Eva e diz: Eva, você vai ter dor ao gerar filhos. O teu desejo vai ser para o teu marido e ele vai te dominar. Aquela que era para ser adjuntora, aquela que era para estar ao lado, agora é dominada. Agora o seu desejo vai ser para o teu marido. O equilíbrio familiar ruiu.
quanta coisa Adão estava perdendo no Éden. Outra coisa que Adão perdeu, Adão perde o próprio Éden. Adão perdeu o próprio Éden. Deus vem e diz: Adão, você será expulso do jardim. Você não poderá mais morar no jardim. Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim para lavrar a terra que fora tomado. Você perdeu, Adão. Agora, quando você quiser entrar no jardim, terá anjos guardando e tu não poderá mais entrar. O paraíso está selado. Você perdeu o próprio Éden. As percas de Adão continuam. Quanto Adão perdeu? E Adão perde agora a justiça diante de Deus. Quando Deus descia para conversar com Adão, Adão conversava com Deus. Adão era justo, Adão não tinha pecado, não existia dolo. Adão estava justo, limpo, com a ficha limpa diante de Deus. Agora Adão perde a justiça diante de Deus. Aquele casal, eu quero que você imagine, aquele casal estava saindo cabisbaixo do jardim. Saindo cabisbaixo do jardim, com a fronte baixa. Estavam pecadores. A justiça diante de Deus estava maculada. Eles estavam indo para caminhos desconhecidos, para longe do jardim, pois só conheciam aquele lugar. Agora estavam indo cabisbaixos, levando diante de si o grande problema da culpa diante de Deus. Eu penso que todos nós aqui, um dia pelo menos na vida, devemos nos identificar com Adão e Eva. Se pelo menos um dia na sua vida você não sentiu a dor do seu pecado, você ainda não é salvo diante de Deus. Se nós nos identificássemos e soubéssemos o quanto era terrível a dor do pecado para aquele casal que saía cabisbaixo do jardim, estavam em pecado diante de Deus. E o apóstolo Paulo disse, ele vai nos ensinar que aquele pecado que aquele casal levava atingiu a todos nós. Paulo vai nos ensinar aos Romanos, capítulo 3, versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a última coisa que Adão perde no Éden. Está indo aquele casal cabisbaixo com tantas percas. Adão perde a vida. Eva perde a vida. A palavra de Deus era expressa e disse: no dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês morrerão. Vocês vão morrer o dia que vocês comerem, vocês morrerão. O pecado foi pintado tão belo pela serpente. O pecado foi pintado com tanta satisfação. A Bíblia diz que a Eva olhou para o fruto e viu que era bom, que era satisfatório. Mas o pecado estava atrás dele, escondendo a morte. No dia em que dele comeres, morrerás. E Adão morre, Eva morre. Quando eles comem o fruto proibido, eles não têm um infarto, eles não caem duros no chão imediatamente, mas eles estavam mortos. Viver em pecado diante de Deus, viver uma vida longe de Deus, é viver uma vida morta. Não cabe a gente divagar aqui em pensamentos se Adão e Eva iriam morrer antes de ter pecado. Não cabe a gente divagar em pensamentos nisso, sobre a morte física de Adão e Eva, mas a verdade é que mesmo não estando mortos fisicamente, mesmo o coração de Eva e Adão batendo forte, eles estavam mortos. E agora? O
que vai resolver a vida desse casal? O que pode restituir tanta coisa que for ali roubado, que for ali usurpado no jardim? O que pode trazer solução para esse casal? Adão estava perdido. O que traria solução para esse casal? Como entender? Pois parece loucura que a solução para nós, não só para Adão e Eva, como entender que a solução para todas as pessoas, como entender que a solução para a criatura que perdeu tanto no Éden, seria tão simples e seria tão humilde? Paulo falou na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Estamos com o Natal fresco na nossa mente. Quem poderia imaginar que a solução para o ser humano seria aquele menino que nasceu de uma jovem tão simples? Quem era Maria? Quais eram os feitos de Maria? Quais eram as glórias de Maria? Mas no ventre dela, quem poderia imaginar? Você pode glorificar a Deus esta noite? Quem poderia imaginar que a solução para toda a humanidade estava numa estrebaria humilde na Palestina? Quem poderia imaginar que entre animais, na pequena cidade de Belém, depois de viver sem pecado, após ter sido preso, julgado, esbofeteado pela madrugada, já com 33 anos de idade, nunca cometeu um pecado, nunca cometeu um erro. Quem poderia imaginar que aquele homem que estava lá na cruz, naquela tarde de sexta-feira, e que estava com coroas de espinhos sangrando a sua face, pés pregados e mãos pregadas, no meio de 2 ladrões, quem poderia imaginar que ele iria bradar e gritar: está consumado. Quem poderia imaginar que aquele homem que bradava está consumado, estava agora dando solução para tudo aquilo que Adão perdeu lá no Éden, para tudo aquilo que nós perdemos lá no Éden. Aquele homem da cruz estava dizendo: eu tenho a solução. Quem poderia imaginar que a solução seria isso? Mas o profeta já havia dito, porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma aparência nele havia para que nós venhamos a desejar. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nós não fizemos caso algum dele. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e sobre a sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade. Ele foi oprimido, ele foi afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Tudo aquilo que Adão perde no Éden, através da cruz, o ser humano ganha de volta. Você pode glorificar com uma salva de palmas ao Senhor esta noite. Aleluia! 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 Agora, meus irmãos, é tão lindo quando nós pontuamos algumas coisas que Jesus devolve para nós. E eu quero que você preste um pouquinho mais de atenção, por mais alguns minutos. Se no Éden o homem morre, através da cruz, Jesus nos devolve a vida. Paulo brada e diz em Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A morte não pôde vencer Jesus. Eu penso que a morte tremia quando Jesus Cristo dizia no meio do povo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quando Jesus dizia assim: o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida, e não é pouca vida não, é vida em abundância. Quando Jesus abria a boca e dizia: ei Marta, ei Maria, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Se o homem morre no Éden, se nós estávamos mortos pelo pecado, se a sua família estava morta no pecado, se a sua família não tinha vida no pecado, se você crê em Jesus, serve a Cristo, você está vivo, meu irmão. Você está vivo, Cristo te deu vida. Muitos estão a desejar um feliz ano novo, que não acontecerá, pois passarão 2016 mortos em pecado. Mas existe um povo que passará 2016 vivo, vivo, e ele está aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Paulo, 890, cultuando a Deus esta noite. Você tem vida, vida, e a nossa vida, irmãos, quando você aceita Jesus, o mais lindo, que a nossa vida é vida eterna. Meu irmão, a nossa vida eterna não começa quando Jesus vir nos arrebatar. A nossa vida eterna não começa quando nós entrarmos no céu. A nossa vida eterna começa quando você levanta a mão e aceita Jesus como Salvador. Se o Éden rouba da gente, a vida Jesus traz através da cruz de volta. Mas Jesus nos restitui a amizade com Deus. Aperte a mão do seu irmão aí, aperte e diga para ele: você agora, meu irmão, você fingiu que disse, diga, você agora é amigo de Deus. É lindo, pastor Lediel, quando Jesus nos chama de servos. É lindo quando Jesus nos chama de amigos. Como é lindo Jesus olhar para os discípulos e dizer: vocês são meus amigos.
Paulo fala um texto extraordinário. É extraordinário o que Paulo escreve. Em Romanos capítulo 5, versículo 10. Olha só. Porque se nós, sendo inimigos, olha que palavra forte de Paulo, inimigos, fomos reconciliados com Deus, pela morte de seu Filho. Olha o que Paulo escreve aos Efésios 2:16. É lindo. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando as inimizades. Se Adão se escondia de Deus, se Adão tinha medo de Deus, se Adão pegava Eva pelas mãos e dizia, vamos nos esconder, através da cruz, eu e você hoje não precisamos mais. A gente pode pegar a nossa família hoje pelo braço, a filha, o filho, pegar a esposa e não nos esconder de Deus, mas dizer, vamos lá na igreja, vamos lá, porque lá nós podemos adorar a Deus, de rosto destapado, com o coração aberto, porque a cruz nos deu de novo amizade com Deus. Lá na sua casa, você não precisa com a sua família se esconder de Deus. Você pode ir lá na sua casa adorar ao Senhor. Oh, aleluia! Você pode sentir Deus na sua fábrica, você pode sentir Deus no seu comércio, você pode conversar com Deus na calçada, na rua, no banho, na sacada, na cozinha. Você pode, porque agora você é amigo de Deus. Se o Éden te levou para longe, o pecado te leva para longe, Cristo me aproxima de Deus. Que 2016 seja um ano de amizade com Deus. Que 2016 seja um ano de mais línguas estranhas, de mais oração. Que 2016 seja um ano de mais intimidade. Que 2016 seja um ano que o céu esteja aberto sobre a sua família, sobre a sua casa, porque agora você é amigo de Deus. Agora, a cruz me devolve outra coisa. A cruz me devolve. A cruz, Jesus pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida. Eu penso que uma das sensações mais terríveis para o ser humano, para uma família, é estar no SPC. Imagine você, meu irmão, vai comprar aquele presente de Natal lindo para a sua criança. Aquela bicicleta, aquele skate para o seu filho, coisa mais linda. E aí você escolhe, o filho escolhe. E criança é assim, fica pulando com o presente na mão. Quando você chega no caixa para pagar. E aí você vai lá, estamos em crise, nem todos podem pagar à vista. E aí você vai tentar passar no crediário e a moça diz para você, meu senhor, seu nome está em dívida. Felizmente você não pode comprar. Imagine a cara que você olha para o seu filho, para a sua filha naquele momento. É terrível a sensação de estar endividado. E quando você deve para o vizinho, irmão, que você tem que passar na rua de cima. E se você mora num condomínio, você vai encostar o carro e está ali o seu vizinho descendo do carro. Você volta, dá uma ré, espera uns 5 minutos. Essa sensação é tão terrível que nenhum de nós vivemos isso. A gente paga os nossos compromissos imediatamente. Não é verdade? Se a gente está devendo, a gente paga, porque essa sensação é terrível. Agora imagine a sensação que é dever diante de Deus. Se dever aos homens é uma sensação terrível, que nenhum de nós queremos viver isso. Sensação terrível. E muito pior é dever diante de Deus. E nós devemos.
O homem deveu, saiu em dívida. O pecado é uma mancha, o pecado é uma dívida. Mas eu tenho uma boa notícia para você esta noite. E a boa notícia, Paulo falou em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós a dívida, cravando na cruz. Através da cruz, toda a dívida é paga. E hoje, nós podemos bradar como Paulo. Como eu gosto desse texto. Hoje todos nós aqui podemos bradar como Paulo bradou em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: a dívida está paga. A dívida está paga, mas fale com o coração alegre. Jesus Cristo brada: está consumado. Quando Ele brada, Ele grita tetelestai, que quer dizer está pago, está pago, está pago. Aleluia. O pecado é uma dívida grande, meu irmão, que a cruz pagou para nós. Agora a última coisa. É tão lindo que a cruz nos devolve, a última coisa. A cruz nos devolve o paraíso. Quando Jesus morre na cruz, havia 2 ladrões. Ali está a primeira salvação após a morte da cruz. É tão lindo esse texto que Jesus diz assim: ao ladrão que se arrependeu. Não me recordo agora se era o da direita ou da esquerda. O ladrão se arrepende. E Jesus olha para ele e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Se Adão foi expulso, se o pecado faz Adão ir para longe do paraíso, através da cruz, todos aqueles que se aproximam de Deus, que recebem sua vida, que recebem agora a amizade, que a dívida está paga, têm acesso garantido ao paraíso, ao céu, para estar com Cristo para sempre. Meu irmão, eu não sei se você tem casa própria aqui em Blumenau, mas eu quero dizer para você que o paraíso está aberto, o céu está aberto, e você vai para o céu, meu irmão. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas vocês não precisam ficar preocupados. Aquietem o coração de vocês, porque eu vou. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar ela para vocês. Seu destino é o céu, meu irmão. Seu alvo é o céu. Você tem lugar no céu. Jesus Cristo abriu o céu para nós, e nós vamos viver com o Senhor nos novos céus e na nova terra para sempre. Se você morrer hoje, você vai para o paraíso, você vai viver com Deus, você estará com Deus. O Éden foi nos tirado, mas a cruz nos garantiu de novo o acesso aos céus. Se coloque de pé esta noite. Vamos louvar a Deus, Black, vamos louvar o Senhor. Aleluia, meu irmão. Tudo que nós precisamos, as nossas maiores necessidades, Cristo ganhou para nós na cruz. As maiores necessidades da sua família já foram supridas através da cruz. Eu quero que esta noite você entenda que as maiores bênçãos que nós podemos contar ao findar esse ano são essas: de que a dívida com Deus está paga, de que você é amigo de Deus, de que você tem acesso ao céu, e que você está vivo para adorar a Deus. Eu não sei como foi o teu ano, meu irmão, mas essas são as maiores bênçãos que você tem para contar, que a cruz te garantiu tudo de volta.
Eu não sei como está sendo o seu final de ano, mas essas são as maiores bênçãos que nós temos para contar. Meu irmão, que o teu coração esteja grato esta noite. Que o seu coração esteja celebrando a Deus esta noite, pelo perdão, pela vida, pela amizade, pela vida, pelo acesso ao céu. Que o seu coração esteja jubiloso esta noite. Essas são as nossas maiores conquistas. As nossas maiores conquistas estão na cruz através do sangue de Cristo. Levante a sua mão ao céu, nós vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia, eu quero que você esteja com o coração grato, com o coração grato. Oh, conte as bênçãos aos seus familiares deste ano novo, conte as bênçãos aos seus vizinhos, conte as bênçãos que você tem ganhado pelo todo o ano de 2016, conte as pessoas, divulgue que a cruz te reconciliou com Deus, divulgue ao mundo que a dívida está paga, divulgue ao mundo que você vai para o céu, divulgue ao mundo, meu irmão, porque é tempo de fazermos missões, é tempo de multiplicarmos o amor por missões. Então divulgue em 2016 que a dívida está paga, que você vai para o céu. Divulgue, meu irmão, ao mundo que você é amigo de Deus. Oh, celebre ao Senhor esta noite. Cante as grandes bênçãos que a cruz te propiciou. Cante as grandes bênçãos que a cruz te propiciou. Cante. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz. Celebre as grandes bênçãos que a cruz te propiciou. Celebre. Nunca houve amor assim. Último culto da família deste ano, meu irmão. Celebre. Sobre a morte já venceu. Sua glória o céu venceu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Cante o véu. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Abrace a sua família e agora abrace. Nós vamos orar juntos. Derrame suas lágrimas, meu irmão, pela cruz. Chore esta noite de alegria. Você é amigo de Deus, você tem vida. Vamos orar em agradecimento a Deus pelas vitórias da cruz. 2015 é um ano de vitórias, 2016 é um ano de vitória, 2017 é um ano de vitória. Todos os anos é ano de vitória, meu irmão, pela cruz. Eles estão cantando, dizendo restitui, Deus já restituiu. Estão cantando e dizendo vinde, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio, meu irmão. Celebre. Pai, te agradecemos esta noite. Celebramos, Senhor, celebramos as vitórias que a cruz nos deu esta noite. Junto com nossa família, junto, Senhor, com os nossos filhos, juntos com o nosso pastor, nós celebramos a Ti hoje, Senhor, as vitórias da cruz. Satanás, Senhor, teve o seu plano frustrado, porque através da cruz Tu teve a maior vitória. Ó Deus, nós Te agradecemos esta noite pelo perdão. Te agradecemos pela amizade, o contato contigo. Podemos orar, podemos Te sentir, podemos ser tocados pelo Teu Espírito. Obrigado, Senhor, porque Tu nos deu acesso ao céu. O Éden está aberto de novo. Ainda hoje podemos estar contigo no paraíso. Obrigado, Senhor, porque a dívida está paga. Obrigado pelas vitórias da cruz, Senhor. Nós celebramos e o nosso coração se alegra em Ti, Pai. Aleluia.
Aleluia.